Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre fundos imobiliários. Hoje eu vou falar sobre o XPSF11, o XP Selection Fundo de Fundos, um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Será que vale a pena investir nesse fundo? Lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos. O XPSF11 é um fundo imobiliário do tipo fundo de fundos, FOF, ou seja, ele não investe diretamente em imóveis, mas sim em cotas de outros fundos imobiliários que investem em diferentes segmentos do mercado imobiliário, como crédito, desenvolvimento residencial, galpões logísticos e industriais, hotéis, lajes corporativas e shopping centers. Dessa forma, o XPSF11 busca diversificar sua carteira e aproveitar as oportunidades de cada segmento. O fundo foi constituído em 10 de julho de 2019 e tem prazo indeterminado de duração. Ele é administrado pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras do país, e tem como gestor o time de gestão da XP Asset Management. Quais são os indicadores do XPSF11? Vamos ver agora alguns indicadores importantes para avaliar o desempenho do XPSF11. O fundo tem cerca de 43 milhões de cotas emitidas e mais de 39.499 cotistas. E o seu valor patrimonial é de cerca de 350,95 milhões de reais. Cotação é o preço de uma cota do fundo no mercado. A cotação atual do XPSF11 é de R$ 8,34. Dividend Yield é a relação entre o último dividendo pago pelo fundo e a sua cotação atual. Quanto maior esse indicador, maior é o retorno em dividendos que o fundo oferece aos cotistas. O último dividendo pago pelo XPSF11 foi de 8 centavos por cota, o que representa um Dividend Yield de 10,94% com base na cotação atual. PVP é a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial por cota do fundo, que é de R$ 8,10. Esse indicador mostra se o fundo está sendo negociado com ágio ou deságio em relação ao seu patrimônio. Um PVP menor que 1 significa que o fundo está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do seu valor justo. Um PVP maior que 1 significa que o fundo está sendo negociado com ágio, ou seja, acima do seu valor justo. O PVP atual do XPSF11 é de 1,03, o que indica que o fundo está sendo negociado com um ágio de 3% em relação ao seu patrimônio. Liquidez é a facilidade de comprar ou vender cotas do fundo no mercado. Quanto maior a liquidez, menor é o risco de não conseguir negociar as cotas quando quiser. A liquidez média diária do XPSF11 é de R$ 554 mil, o que significa que há um volume razoável de negociações do fundo na bolsa. Taxa de administração é a remuneração paga pelo fundo à administradora e à gestora pelos serviços prestados. Essa taxa reduz a rentabilidade do fundo para os cotistas. A taxa de administração do XPSF11 é de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Taxa de performance é a remuneração adicional paga pelo fundo à gestora caso o fundo supere um determinado benchmark de rentabilidade. Essa taxa também reduz a rentabilidade do fundo para os cotistas. O XPSF11 cobra uma taxa de performance de 20% sobre o IFIX. Quais são os riscos do XPSF11? Por fim, vamos ver quais são os principais riscos que envolvem o investimento no XPSF11. Risco de mercado é o risco de perda decorrente das oscilações nos preços das cotas do fundo ou dos ativos que compõem a sua carteira. Esse risco depende das condições econômicas, políticas e sociais do país e do setor imobiliário. O XPSF11 está sujeito ao risco de mercado tanto dos FIs que investe quanto dos títulos de crédito imobiliário que possui. Risco de liquidez é o risco de não conseguir negociar as cotas do fundo no mercado quando quiser ou pelo preço desejado. Esse risco depende da oferta e demanda pelas cotas do fundo e dos ativos que compõem a sua carteira. O XPSF11 tem uma liquidez razoável no mercado secundário, mas pode enfrentar dificuldades para vender as cotas dos FIs que investe ou os títulos de crédito imobiliário que possui. Risco de crédito é o risco de não receber os rendimentos ou o principal dos títulos de crédito imobiliário que o fundo possui em sua carteira. Esse risco depende da capacidade e da disposição dos emissores desses títulos de honrar seus compromissos financeiros.
O XPSF11 pode sofrer perdas caso algum emissor de LCI ou CRI que o fundo investe deixe de pagar os juros ou o principal devido. Risco de gestão é o risco de perda decorrente das decisões de investimento tomadas pela gestora do fundo. Esse risco depende da competência, da experiência e da diligência da gestora na seleção e na alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. O XPSF11 pode ter um desempenho inferior ao esperado caso a gestora não consiga identificar ou aproveitar as melhores oportunidades de mercado ou caso faça escolhas equivocadas ou arriscadas demais. Risco regulatório é o risco de perda decorrente de mudanças nas leis, nas normas ou nos regulamentos que afetam o funcionamento do fundo ou do mercado imobiliário. Esse risco depende da atuação dos órgãos reguladores, como a CVM, a Receita Federal e o Banco Central, e do Poder Legislativo, como o Congresso Nacional. O XPSF11 pode ser prejudicado caso haja alterações nas regras tributárias, nas exigências legais ou nas condições operacionais dos fundos imobiliários ou dos títulos de crédito imobiliário. Conclusão. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre o XPSF11, o XP Selection Fundo de Fundos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Lembrem-se que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, apenas uma forma de entretenimento e informação. Antes de investir em qualquer fundo imobiliário, façam a sua própria análise e avaliem se ele está de acordo com o seu perfil e os seus objetivos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários que eu vou responder assim que possível. Um grande abraço e até a próxima!